Olá, querida alma. Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como a sua criança interior está escolhendo o seu parceiro. Tenho como convidada hoje a Pamela, que já vai entrar em seguidinha. Vou dar 5 minutos aí para as pessoas entrarem. Boa noite, meus queridos. Estou escrevendo aqui o tema da live. Venham chegando. Vamos lá, cadê aqui? Feito. Bueno, tá aí o tema da live. Como a sua criança interior está escolhendo o seu parceiro? Boa noite, Fernanda. Acabei de te mandar um áudio lá, Fernanda. André, Lia, Gleice, Ângela. Quanto tempo? Luciane, Alexandra, Cris, Roberto, Sandra. Cheguem mais. Cadê a Pamela aqui? Fez o pedido? Fez. Senhora Samar, Geisa, Tainá, Vivi Guedes. Boa noite. Deixa eu subir aqui a minha, tá parecendo legal? Tá. Tá aparecendo? Nego, acho que eu vou precisar que tu feche a tua porta. Vamos fechar minha porta, então. Esqueci. Olá, meus queridos. Boa noite, casal maravilhoso, falou a Diana. Boa noite, Di, maravilhosa. Boa noite, Carol. As minhas mentoradas, tudo aí. Elas não cansam da gente, nego. Sim, as minhas também. Poli. Boa noite, Poli. Gui. Salve, Gui. Bom te ver por aqui. Gui Pedroso. Casal mais lindo que admiro. Gratidão, Fernanda. Então, cheguem mais, porque o assunto hoje é quente. Tá ali embaixo, né? Hoje é Dia das Crianças. Então, vamos entrar um pouquinho nessa temática, né? De como a nossa criança interior, obviamente, né? Inconscientemente, escolhe o seu parceiro, sabia? Muitas vezes a gente acha que é a nossa vontade consciente, são nossos desejos e sonhos, mas por que aquela pessoa? Por que eu tenho conexão com ela? Por que eu desejo nela? Porque muitas vezes eu me fixo e me apego a ela e não outra. E muitas vezes uma pessoa onde eu vivo conflitos, desarmonias, términos, né? Ou seja, muitas vezes mais aspectos negativos do que positivos. De onde vem isso? É sobre o que a gente vai adentrar um pouquinho hoje. Vamos compartilhar detalhes, de alguma forma, da nossa história nos relacionamentos, como a nossa criança interior nos pegou, nos limitou aí desde lá da adolescência e hoje ainda né, de alguma forma atua, mas diria que está num lugar bem melhor, né? Não à toa nós estamos casados. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Em seguida, eu já vou falar também para quem é essa live. Então, dá para falar isso agora, né? Para quem é? Para quem está no lugar que a gente chama de indisponibilidade. Para quem está dentro, o que é indisponibilidade, né? Eu vou dar até os sintomas em seguidinha do que é isso, o que é estar indisponível emocionalmente, né? Quando existe uma vontade consciente de querer viver uma relação, só que o meu inconsciente está olhando para outro lado. Isso me coloca num lugar de fechamento, de não criar um vínculo, de não criar uma relação, onde eu olhe para o futuro, uma série de coisas, né? Para quem também está dentro de uma relação, mas não sabe se fica, não sabe se sai, ou está vivendo uma relação, né, ali desafiadora, com distanciamentos, conflitos ou falta de conversas, muitas vezes com atividade sexual lá embaixo, se tornaram mais amigos do que parceiros amorosos, e também para quem está diante de um término, né? A nossa criança permeia aí todos esses lugares, né, Pan? Sim, todos esses lugares e a gente precisa estar muito atenta, né? Quem tá no comando? Porque essa criança ela é birrenta. Então, às vezes, ela vai negociar. Ela vai querer algo que a adulta sabe que não precisa, mas a criança vai entrar naquele lugar para ver. Vamos ver se cresceu mesmo ou se ainda tá nessa insegurança que é da criança, né? Então,
aproveitando para saber o que a gente vai trazer, né? Porque a gente tem bastante conteúdo, a gente estava conversando agora o que vamos trazer, né, para as pessoas que vão estar nos ouvindo hoje. Eu queria saber de vocês, né? O que que vocês estão vivendo hoje quando o assunto é relacionamento? Tu tá em uma relação, tu tá diante de um término, tu tá indisponível ou não estou em uma relação. Contem aí pra gente nos comentários para que a gente possa saber qual linha que a gente vai poder auxiliar mais vocês aqui. Perfeito. E a gente vai entrar um pouquinho hoje, gente, num tema que está sendo bastante falado aí, é muito importante, porque eu diria que, sei lá, 90 e tantos por cento das relações são determinadas por esse tema aí que é a teoria do apego. Conhecem? Sim. Hoje a Você? gente pode falar. Quer falar, nego? Não, pode falar. Não, hoje a gente até fez um vídeo, né, onde tinha dois personagens. E no profundo não são dois personagens, tá? Quando a gente se conheceu, nós éramos exatamente essas pessoas do vídeo, né? O Cauê, ele tinha a teoria, né? São duas teorias do apego. É o apego ansioso e o evitativo, né? Então, tinha, né, nego? Vamos falar que a gente tinha. Eu tinha a teoria do apego ansioso e o Cauê tinha a teoria do apego evitativo, né? E é um sintoma muito comum e por isso que a gente decidiu falar hoje aqui para vocês. Então vai ser assim, ó, uma live em formato de aula, tá? Peguem papel e caneta e anotem os insights que chegarem para vocês aqui, porque vai ser muito importante para perceber que lugar que eu estou, né? É a minha criança que está assumindo essa relação desde quando, né? Não é o eu adulto e sim o eu criança que está tomando, né, as rédeas da tua relação. Porque se a tua relação não está boa, ou se tu não está vivendo bons momentos dentro dos seus relacionamentos, isso é um forte sinal e indício que pode ser uma criança birrenta, né? Porque essas teorias, elas não nasceram agora, né, gente? Essas teorias, elas nasceram na nossa infância. Então, uma criança que teve um lar instável, né, onde horas recebia afeto e em outros momentos não tinha mais, tinha essa instabilidade de às vezes tem essa presença, às vezes essa presença vai embora, às vezes eu sou rejeitada, às vezes os meus pais são muito frios. O que que a gente vai crescendo acreditando, né? Que eu preciso fazer algo para merecer essa atenção, para merecer esse amor. E aí eu vou para os relacionamentos, aquela famosa frase. Quem nunca ouviu aquela frase? Faz por merecer. E aí a gente que tem, né? Vou começar falando sobre começar a falar sobre o apego ansioso. A gente que tem esse Deixa eu apego. só, Pode Monique, falar. deixa eu só trazer só uns sintomas da indisponibilidade, que eu estou vendo um monte de gente Ah, ali tá. comentando sobre a indisponibilidade, alguns com dúvidas sobre isso, e aí já deixa tu entrar. Vou trazer os sintomas mais clássicos, tá? Porque essa indisponibilidade, gente, ela tem vários níveis. Vou começar do maior, ou seja, quando eu estou mais indisponível e depois isso vai reduzindo, tá? Então, qual é o maior? O nível mais alto é não atrair ninguém. Tem pessoas que relatam para mim que de repente vão num bar, vão, né, em um lugar até com determinado interesse e parece que eu sou invisível, ninguém chega, ninguém aparece. Depois, num outro nível, é quando eu atraio pessoas, mas que fisicamente moram longe, numa outra cidade, sabe? Não tem essa distância física ainda. Ou também pessoas que atraem alguém que já está dentro de uma relação, alguém comprometido. Parece que quem só manifesta interesse em mim é alguém que já está numa relação e que é uma coisa ali por fora. Depois, de um outro nível, imagina que é alguém que tá com preguiça de paquerar, sabe? Quando pensa nessa ideia, fase de conquista, flertar, que saco tudo isso. Esse é um indício também. Um outro sinal é quando eu fico só nos contatinhos, sabe? Uma coisa no online, parece que nunca um encontro chega. Tem pessoas que têm um monte de contatinho, conversa com um monte de gente, mas na hora de se deparar com um ser humano ali na tua frente, não rola. Depois, imagina que até rola. Eu até encontro essas pessoas, mas não passa dos primeiros encontros.
Ou ainda, aquelas relações onde tudo começa com uma grande intensidade, promessas e isso e aquilo de repente esfria. Muitas vezes o outro desaparece ou é você quem desaparece, né? Ou relações em que você até firma algo ali, só que é uma relação cheia de conflitos ou ciúmes, sempre uma coisinha ali que parece que sempre impede essas pessoas de criarem um vínculo mais profundo. Ou pode ir para um lugar também de estar dentro de uma relação, mas uma relação, sabe, com muitos silêncios, sem conversas difíceis, sem conversas sobre aquilo que me incomoda, fica uma coisa meio que. Parece que ambos sabem que tem uma coisa ali acontecendo, mas aquilo fica velado, não se é conversado. Tá? Isso também é disponibilidade. Gente, tem pessoas que estão dentro de um casamento há 10 anos indisponíveis. Ou então aquelas relações de ioiô também, toda hora com términos e vindas, ou nesse exemplo que eu dei, numa relação que eu tô dentro dessa relação, mas a relação, sabe, não. A parte sexual muitas vezes teve uma queda, eu me tornei muito mais um companheiro de vida que compartilho a vida com uma pessoa, como um sócio, sei lá, que conduz a casa, do que um parceiro amoroso. Sim. Não Tá? existem conversas, né, profundas, que é um ponto que que chega muita gente para nós, né? De eu estou, mas eu não consigo me vulnerabilizar dentro dessa relação, eu não consigo compartilhar os processos que eu estou vivendo. Eu não tenho vontade que essa pessoa toque em mim, né? Acesse o meu corpo. Isso é uma indisponibilidade dentro de um relacionamento. Então, às vezes a gente acha que quem está indisponível é só quem não está se relacionando com ninguém, não atraindo ninguém. E o teu casamento, a tua relação pode estar nesse nível de indisponibilidade, mas às vezes a gente está tão vivendo no automático e não quer olhar de fato e encarar isso. Só que, gente, como que fica, né? Esse tema de relacionamentos, ele afeta o nosso dinheiro. Ele afeta a nossa vida pessoal, o nosso autocuidado, principalmente nós mulheres, né? A gente deixa de cuidar da gente, do nosso corpo, das nossas prioridades, né? E a cabeça fica assim, ó, o tempo inteiro pensando nessa relação, na relação que eu tô, na relação que eu saí, na relação que eu não tenho, e a vida não anda. E as oportunidades vão passando porque tu tá assim, ó, que nem esse cavalinho. Focada, relacionamento, relacionamento, relacionamento. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje é para que vocês possam ampliar esse olhar e se perceber que lugar eu estou. Por que estou nesse lugar, né? Então, até antes da gente entrar no tema mesmo, eu convido vocês a enviarem para duas pessoas, cada uma que está assistindo aqui, envia essa live para duas pessoas que talvez precisam virar essa chavinha aí dentro, né? Porque a gente tá aqui, né, num domingo, com todo o nosso amor, né, transbordando o nosso amor nessa live para trazer essa clareza para vocês também, para que vocês possam elevar o nível dos relacionamentos de vocês. Perfeito, Ney. Como a Pamela falou, né? Vou aproveitar um parênteses aqui. Tem uma fala da Lucilena Galvão que eu gosto muito, numa palestra dela que eu vi, que ela diz o seguinte, né? Imagina o seguinte cenário. Eu me perdi. Tô indo para casa de um amigo, tá? Vai ter uma janta, algo assim lá, e eu me perdi no caminho. Chegou no meio do caminho, tô perdido. Nossa, o que que eu faço? Eu ligo para esse amigo. Qual é a primeira pergunta que esse amigo faz? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Então a ideia dessa live hoje é tu entender onde é que tu tá. Provavelmente tu vai te identificar em algum desses pontos, porque a gente só consegue ir para um próximo nível, só consegue ir para o ponto B quando eu sei qual é o meu ponto A, tá? E aí, claro, eu trouxe alguns sintomas da indisponibilidade, mas vamos falar também do extremo oposto. O que que é a disponibilidade? A disponibilidade é quando eu estou realmente aberto, vulnerável, apto a estabelecer uma conexão com essa pessoa para dividir a vida com ela por inteiro. Uma relação onde há uma disponibilidade tem um elemento que é central, que é a conversa, a comunicação, aquilo que me desagrada, aquilo que me aconteceu constantemente é colocado na mesa para que ambos tenham a possibilidade de se reajustarem, trazerem melhorias, ceder aqui, ceder lá.
Entende? São pessoas que sentam para fazer planos para o futuro, planos sobre profissão, planos financeiros, planos em todos os sentidos, que caminham juntas, tá? De forma bem breve. Ok. Não, eu tava lendo os comentários, né? E, gente, tem muitas mulheres que chegam, né? E falam assim: não, Pamela, agora eu quero focar na minha vida profissional, quero focar no meu trabalho, quero focar em mim. Muito se fala, né? Tô num ano sabático. Aí a gente vai investigar e vê que é um ano fugático, que a pessoa tá fugindo, tá numa fuga para não ter que olhar pro que dói, gente. Então, às vezes, tem ali uma linha bem tênue de tô me cuidando e me priorizando ou estou fugindo dos relacionamentos para não ter que olhar para a raiz dessa dor que é profunda, né? Então, só trazendo uma consciência aí para vocês também, né? E o que que é o apego? Tu quer falar mais alguma coisa, neguinho? Não, pode trazer. O que que é esse apego ansioso, né? Que eu vejo que a maioria das mulheres, né, tem essa característica. O apego ansioso, ele tende, quando está em uma relação, a buscar de forma incessante, às vezes até exagerada, por uma proximidade, por uma intimidade, né? E às vezes entra um lugar até de dependência. E a dependência emocional, ela é muito sorrateira, gente. Não é que a pessoa dependa, assim, que nem um dependente químico. Tu não percebe, mas a todo momento tu tá esperando algo daquela pessoa. Tu tá esperando a aprovação, tu tá esperando a validação, tu tá esperando uma mensagem. E aí, qualquer ameaça, qualquer sinal de silêncio já aparece, já dá um ataque cardíaco, assim, será que ele gosta de mim? Será que ele não tá mais interessado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas por que que ele não me responde? Por que que ele tá demorando a me responder? E aí eu fico exigindo que o parceiro ou a parceira haja de acordo como eu funciono. Amadas e amados do meu coração. Cada ser humano reage de uma maneira. E o que que acontece muito, né? Tu fica nesse ciclo e aí fica ativando uma feridinha aí dentro, né? Que eu vou falar depois também, que é a ferida do abandono, quem tem esse apego ansioso, né? E aí a gente fica buscando excessivamente uma segurança, uma estabilidade dentro daquela relação. A gente quer nomear aquela relação a qualquer custo. Eu mal me permito conhecer a pessoa, mas eu já tô lá na frente. Porque esse medo, esse vazio interno de que a qualquer momento o outro pode ir embora e me abandonar, faz com que eu acabe vivendo a vida do outro. E eu vá abandonando a minha vida. É muito comum mulheres entrarem em relacionamentos e começarem a perder dinheiro. Porque ficam totalmente focadas no outro. Como se o outro fosse a salvação. Buscando a segurança de quem? Daquela criança lá atrás que não se sentiu segura. E aí, a qualquer sinal de que o outro pode ir embora, eu fico numa ansiedade, numa preocupação, que só ameniza quando. Ai, ele respondeu a minha mensagem, tá tudo bem. Até quando a gente vai viver dessa forma? Esperando que o outro defina o meu estado emocional. Ó, tô eu com a minha selenita aqui, ó. Minhas mentoradas sabem, quando eu tô com a minha selenita, que eu vou bater na cabeça dela pra entrar na cabeça. Então, são sinais muito sutis, né? E esse apego ansioso, ele fica valorizando muito essas relações mais íntimas, essa intimidade. E aí a gente fica num excesso de hipervigilância, assim, ó. Parece aqueles vigilantes que ficam, sabe? Depois da meia-noite, a todo tempo de será que a minha relação vai sofrer alguma ameaça? Será que ele tá pensando em outra pessoa? Será que ele não gosta tanto de mim? Será que ele perdeu
a admiração. Quem se percebe vivendo nesse lugar? Respondo, tô vendo que várias pessoas se percebem nesse lugar, né? E aí a gente fica com medo de ser deixada a todo momento. Eu não consigo confiar, eu não consigo me entregar porque eu tô tão nervosa, tão ansiosa, que pra mim é difícil. A minha mente fica ocupada o tempo inteiro com pensamentos obsessivos assim de será que ele vai me mandar uma mensagem? Será que hoje ele vai me chamar pra sair? Será que ele ainda tá interessado? E aí, o que eu faço? As salvadoras de plantão, quem tá aí? Será que eu tô aqui sozinha? Não sou mais, mas era. Eu me dou pro outro. Eu me adapto pro outro. O que acontece muito, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Sobre essa questão do apego ansioso conectado ao término de uma relação também, né? A gente se perde da gente. E aí a gente sai de uma relação não sabendo nem quem a gente é, o que a gente gosta, o que eu faço agora. Porque eu estava imersa na vida do outro. E o que está por trás de toda essa ferida, todo esse apego ansioso, é a ferida do abandono, que eu vou falar já já também, trazendo, né, os traços de tudo isso. Ó. Para mim, é muito difícil confiar em alguém. Vontade de combinar horário para mandar e receber mensagens. Sim, porque o que acontece no apego ansioso não é a falta do amor, né? É o medo desse amor ir embora. Porque por trás disso tem aquela criança que ferida que fica dizendo, por favor, não me deixa de novo. Eu prometo que eu faço o que tu quiser para ficar aqui. E eu tô falando de um lugar dramático mesmo, sabe? Porque é a criança que fica agindo e falando sobre isso, né? Aí a gente fica com as crianças de que eu preciso lutar para ser amada, eu não posso relaxar, senão eu vou ser deixada. Porque lá na tua infância, talvez quando tu dormia, e vou falar uma história minha mesmo, né? A minha mãe, às vezes ela falava, né? Tipo, não, dorme, minha mãe tá aqui. Aí a minha mãe era jovem, gente. E aí ela saía. E eu tava dormindo. E eu achava que a minha mãe ia estar ali. Quando eu acordasse, ela não tava. Então, hoje, antigamente, né? O que acontece com essa mulher? Se eu relaxar, eu vou ser deixada. Ou eu não sou o suficiente para ser escolhida. Falei demais, né, nego? Não, mas não, é interessante, até abrindo um parênteses, pode ver, ó, é uma situação, inclusive, cotidiana, imagina, uma mãe nova é perfeitamente natural, por exemplo, no final de semana, um jantar com as amigas, algo cotidiano, mas a criança, esse é o grande ponto, a forma como a nossa criança interpreta, filtra isso, é que se torna muitas vezes esse drama, né? Que leva essa criança para essa sensação de abandono e tudo mais com coisas corriqueiras. Claro que a gente sabe que existem pais onde a gente vive coisas muito mais desafiadoras, imagina. Aí isso vai se dar de forma muito intensa, mas muitas vezes são coisas pequenas. É um pai que promete aparecer de repente no final de semana e não aparece, ou um pai que muitas vezes foi só trabalhar, ficou muito tempo fora, de repente um trabalho no exterior, algo do tipo, e quando ele volta, a criança ali experimentou muita sensação, por exemplo, de abandono, que nem falou a Pamela ali, né? E a Pamela falou bem desse, né? O nome desse apego é o apego ansioso, né? O quanto isso, esse medo de ficar sozinho gera essa ansiedade, esse excesso de pensamentos de é e não é. E como ela trouxe, né? Esse hiperfoco onde eu acabo não direcionando a minha energia para outras áreas da vida, para o meu mundo profissional, que naturalmente vai se desdobrar no meu financeiro, né, para o meu autocuidado, para a minha qualidade de vida, para me divertir, para amizades, muitas vezes amizades ficam de lado. E agora eu vou falar um pouquinho, gente, do outro. E isso aqui a gente está falando homem e mulher, tá, gente? É só uma forma de falar, tá? Isso vale Sim. também para a relação Homossexual, homoafetivas. é. Exatamente. E Bissexual, enfim, não é? não tem nada a ver com orientação sexual isso, né? E esse apego ansioso normalmente acontece nas mulheres, tá? Mas não é uma regra. Homens também podem estar no apego ansioso. Eu vou falar um pouquinho agora do apego evitativo, tá? Que foi o que me pegou aí durante bons anos de vida. Ainda trabalho ele um pouquinho. Ele é mais comum, não é uma regra, se dá em homens, tá? E esse match aqui, do apego ansioso com evitativo,
Ele se dá assim, ó, em 90, se eu pudesse chutar um número pela minha experiência de todos os dias receber pessoas dentro desse tema, 90 e tantos por cento das relações se dão a partir do evitativo e do ansioso. Tipo, você já não entendeu por quê. Talvez vocês vão ver a relação de vocês, nossa, é bem isso. E vale ressaltar que ambos estão indisponíveis. Porque muitas vezes a gente acredita, por esse apego ansioso, ansiar tanto para essa relação, ansiar tanto por ter alguém, a gente, né, aparentemente, nossa, a pessoa quer muito estar numa relação, mas estar disposto para viver uma relação não é a mesma coisa de estar disponível no nível mais profundo. Porque tanto ambos, dos que a gente vai falar, tanto o evitativo quanto o ansioso, eles trazem no profundo uma ferida, uma dor lá da infância, que, gente, via de regra, todos nós saímos da infância com algum nível de trauma, de uma ferida que em algum momento da fase adulta a gente precisa olhar. Enquanto a gente não olha, é que surgem essas compensações. Então, o que a Pamela descreveu ali, né, é a compensação comportamental do apego ansioso que tem por trás a ferida do abandono. Agora eu vou falar do apego evitativo, né, dos comportamentos, da forma como ele tende a se agir na vida dele, mas o que tem por trás é a ferida da rejeição. E a cura de ambos está em olhar para a ferida. Em seguidinha a Pamela vai falar um pouquinho mais da ferida do abandono e eu também vou falar da ferida da rejeição, mas agora eu vou falar dos comportamentos do apego evitativo. E o nome já fala por si só, né? Evitativo. Então eu fui alguém, gente, isso eu fui descobrir lá nos meus 30 anos, eu não tinha a menor ideia. Mas eu fui alguém que sempre fui meio desconectado de mim mesmo, desconectado do meu mundo emocional, né? O apego ansioso, inclusive, tem uma tendência de ser muito mais emotivo, né? Por isso que a Pamela falou do dramático. E claro, aqui a gente está dando explicações de uma forma bem uma caricatura, sabe? Bem exageradas para vocês se identificarem, mas não quer dizer que vocês vão manifestar isso nesse nível. Existem diferentes níveis, né? Isso pode estar atuando de forma mais sutil, mas ainda assim, se está atuando, vai te gerar prejuízos nos relacionamentos. Então, o evitativo, eu sempre fui alguém meio desconectado de mim mesmo. Então, essa evitação começa em mim, sabe? Tipo, sentir dor, coisas desconfortáveis, coisas difíceis, sempre foi algo que eu fugi. O apego evitativo, ele tem muito essa característica da fuga, do escapar, sabe? Entrou num desconforto, peraí que eu vou sumir disso aqui, né? O sumir é uma palavra muito dele, né? Eu vou sumir, sabe? Os ghosts que falam aí. É bem isso. Quando entra um desconforto, quando entra a iminência de eu poder ser rejeitado por essa pessoa, algo ruim ali acontecer, eu sumo. Então eu sempre me relacionei com as pessoas, sempre evitativo. Buscando sempre uma desconexão, um distanciamento emocional. O apego evitativo, ele tende a ser super racional, né? Racionaliza as emoções. Então, sempre para mim foi um desafio sentir as coisas, sabe? Sentir a tristeza. Eu sempre diante de um sentimento, de algo assim, eu já crio uma narrativa em cima daquilo, normalmente otimista, tá? O apego evitativo tende a ser, não, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, isso não é problema nenhum, não, isso era para acontecer, foi até bom, porque agora dá várias racionalizações que desconectam ele da realidade, daquilo que está realmente acontecendo, do sentir o profundo da vida. Então, se eu for olhar a minha história nos relacionamentos lá atrás, sempre foi a partir desse distanciamento. Sempre foi, primeiro de tudo, sempre fui eu que fui embora das relações. É muito comum isso. E aí as relações pareciam, o meu padrão tinha um prazo ali de 2 anos, sabe? Eu tive as primeiras 4 relações da minha vida duraram 2 anos. Chegava a 2 anos ali, que normalmente é a fase onde acaba a paixão, né? Eu arrumava um motivo para ir embora. Então eu era o tipo de pessoa que estava sempre, sabe? Parece que eu encontrava um motivo para não estar na relação. Tentava rastrear ali um defeito daquela pessoa e de forma inconsciente, né, gente? Porque, de novo, uma parte consciente minha queria viver o amor, queria viver aquilo, né? É o disposto, eu quero estar numa relação, quero no domingo de tarde assistir o Netflix com alguém, sabe? Construir uma família juntos, só que uma outra parte minha associa vínculo a perigo, a ameaça de reviver um trauma, de ser rejeitado novamente. Portanto, eu sempre evitei vínculos, né? De regra geral, eu sempre fui o solteirão, sabe, o baladeiro. Sempre foi isso, mas no meio disso tudo eu tentava engatar uma relação, mas de novo,
que não durava, nunca aprofundava. Eu fugia a todo custo de conversas difíceis, conversas sobre o vínculo. Parece que, se eu for lembrar, as minhas namoradas meio que me empurravam goela abaixo um pedido de namoro. Eu ficava ali meio que evitando. Não, vamos deixar a coisa indo, deixa acontecer. Um apego exagerado à minha liberdade. Mas era uma narrativa que eu criava lá, eu quero ser livre, viver a vida, mas no profundo era fuga. Não era real, entende? Eu não queria estabelecer um vínculo, porque, de novo, vínculo igual a perigo, ameaça, dor, trauma. Não quero. Que mais que eu fazia? Evitar conversas difíceis, evitar falar de futuro, sabe? De declarar para aquela pessoa que, nossa, nós estamos juntos, vamos construir algo juntos, vamos fazer planos, vamos encarar o difícil da vida, vamos conversar sobre aquilo que não está funcionando para a gente trazer uma melhora. Tudo que aprofunde o vínculo, porque esse nível de conversa, planos, conversar sobre o difícil, isso cria intimidade. Isso é um elemento central na relação. Isso cria vínculo. Então, como se meu inconsciente reconhecesse, opa, isso aqui vai me dar mais intimidade, então eu vou evitar. Até que eu encontrei o mundo, né, do autoconhecimento, das curas, e identifiquei que, no profundo, eu estava me defendendo da vida, me defendendo das pessoas, afastando todo mundo de mim. Eu buscava facilmente o isolamento, que lá atrás eu chamava de solitude. Não, eu gosto de ficar sozinho e tal. Era um isolamento, um lugar, inclusive, perigoso para o apego evitativo se ele fica lá por muito tempo. Nós somos seres interdependentes, nós somos seres relacionais, nós precisamos do outro. E eu demorei a entender isso e me trabalhar. Ok, acho que é isso, né, Pamela? Se tem algo mais, traz aí, senão pode falar da ferida do abandono agora, não? Não, eu acho que do evitativo é exatamente isso. Não é nem que a outra pessoa não goste, mas qualquer sintoma de conexão é uma ameaça para a liberdade, né? Porque o apego evitativo, ele valoriza muito a liberdade, né? Então, para ele, se envolver é igual a eu não ser mais independente, né? Então, isso é bem comum. Isso, não, perfeito que tu trouxe, né? Essa é uma boa perspectiva. O apego ansioso, ele exagera na dependência. O apego evitativo exagera na independência, né? O que a gente precisa encontrar aí é um caminho do meio, que é, inclusive, a gente não falou disso, né? Tem 4 níveis de apego, tá? Tem o apego evitativo e o ansioso, que é esses que a gente está falando, que é onde a gente está mais dolorido. Tem o apego ambivalente, que é uma pessoa que fica oscilando entre esses dois, tá? Mas também está tão ferida quanto. E tem o apego seguro, que é o lugar interessante da gente chegar, que é a pessoa que se trabalhou, que é a pessoa que olhou para essas feridas, ela vai para um lugar, né, de não compensação. Sim. E, gente, quem quer, né, olhar para isso de forma profunda, porque aqui a gente está trazendo, né, para alimentar o intelecto de vocês, para vocês compreenderem que lugar eu estou, por que estou aqui. Mas quem quer tomar uma decisão, uma atitude de sair desse lugar, a gente também está trazendo uma oportunidade, né, única, exclusiva, né? Quer falar, nego, sobre? Sim, sim, a gente vai estar dando, gente, um retiro presencial, eu e a Pamela conduzindo no feriado da Consciência Negra de 20 a 23 de novembro, num lugar próximo a Florianópolis, aqui, paradisíaco, um lugar em meio à natureza, onde a gente vai fazer detox digital, né, se desligar das redes, tem cachoeira, e é um retiro que não visa somente esse ato, né, de se retirar e descansar. Não, dentro do retiro haverão diversas atividades visando promover processos de cura. Trabalhar exatamente essas questões que a gente está trazendo para vocês. E claro, aqui a gente está trazendo uma das questões. Lá a gente vai trabalhar outras mais. Vamos olhar para a criança interior? Vamos. Nós vamos olhar também para outros 2 pilares centrais, que são as nossas polaridades, masculino e feminino. Vamos falar sobre os pilares de uma relação saudável. Imagina, gente, são 4 dias com a gente aí, imersos. A gente está aqui com 30 minutos de live. Isso aqui já te acrescentou alguma coisa? Imagina tu passar 4 dias presencialmente com a gente e fora, que é algo bem privativo, vamos dizer assim. São apenas 20 vagas, tá? Porque
A ideia no presencial, como são trabalhos mais profundos, a gente gosta de dar uma atenção especial para todo mundo, ter algo realmente mais intimista ali, a gente escolheu um lugar, né, e esse número de vagas para 20 pessoas. Então, se tu tem algum nível de interesse, comenta retiro aqui, só para vocês terem ideia, das 20 vagas, 7 já foram preenchidas, tá? A gente fez um primeiro lote de 10 vagas, a gente nem divulgou, mal divulgou o retiro, gente. Essa é a primeira Essa live é que a a gente está fazendo primeira dele. live. É, a primeira live. Já tem 7 vagas preenchidas, então tem mais 3 vagas do primeiro lote, depois vai ter mais 5 vagas do lote 2, depois as últimas 5 vagas é o lote 3, tá? Casal tem um desconto, mas né, esse retiro é tanto para solteiros quanto para casados, quem está de novo diante de um término, dentro de uma relação que é melhorar ela, se vendo nesse lugar em disponibilidade. Comenta retiro aqui que a gente chama vocês e passa mais detalhes. Sim, gente, vai ser muito especial. Vão ir mulheres que estão dentro de uma relação e vão ir sozinhas. Então, quem está dentro de uma relação e também quer ir sem o seu companheiro, sua companheira, super aberto. Gente, lá a gente vai falar, entregar conteúdo que a gente entrega só nas nossas mentorias avançadas, né? Então, é uma oportunidade, ainda mais no presencial ali, né, de vocês, enfim, viverem processos incríveis de cura, né? A gente faz 2 retiros por ano, esse é o último do ano que vai acontecer. E a gente também tá indo se recarregar, né? Sexta-feira que vem a gente está indo viajar, não vou falar para onde, mas é para um lugar mágico fora do país e com certeza vamos trazer muito conteúdo para agregar, energético também, né? Nesse retiro. Então, quem tem interesse, comenta retiro aqui, tá? Que a gente manda as informações para vocês. E aqui também já tem inscritas, né? Diana tá aqui, Alice estava aqui também, Paula estava aqui também, que já estão inscritas no retiro, né? E a Carol também, minha mentorada, tá aí. Vamos que vamos, Carolzita. Não, Então, eu vi só. Não, pode terminar. fala. Não, eu vi alguém comentando ali, né? O evitativo pode ter medo de casar? Sim, o evitativo foge do casamento, porque é um compromisso. Teve alguém que falou ali também, só para responder duas rapidinho. Responde umas perguntas aí, tá de boa. Como diferenciar o que é apego evitativo do que é incompatibilidade? Então, tenta te perceber. Se tu te vê mais nesse lugar do apego evitativo, imagina que o apego evitativo tende a achar que tudo é incompatibilidade. Lembra que ele vai ter uma dificuldade de vínculo, de conexão. Então, isso é uma tendência. Ele tem dificuldade de, sabe, fundir ali no outro, de amar, de expressar esse amor, de se vulnerabilizar, de dizer eu te amo, muitas vezes. Então, é difícil saber. Tenta perceber, mas se tu te viu nessa caixinha de evitativa, é bem provável que tenha um nível aí, sabe, de evitação que ele vai racionalizar, entende? Não, nós não Qualquer somos compatíveis. incompatibilidade. É, ou sei lá, é a pessoa certa, mas não é o momento certo. Não, assim, ó, agora eu tô querendo focar no profissional. Ele cria uma série de narrativas para não se envolver. Entregar. E narrativas boas, tá? Fala por mim, sofisticadas, assim. Quem para sentar do lado dele faz muito sentido. Não, é verdade. Ele é muito bom de racionalização. Ótimo. O bom papinho, sabe? Eu caí já em alguns aí, né, Cauêzito? Mas deu tudo certo, gente. Nada que um autoconhecimento e uns processinhos de cura não resolvam, né? E hoje a gente vive aí uma relação que é isso que a gente quer também, né? Trazer para vocês, né? Já que a gente está vivendo isso, a gente passou por coisas, né? Aprendeu, viveu e hoje a ideia, o que a gente mais quer é que pessoas vivam relacionamentos equilibrados, né? Elevados, na mesma sintonia, que possam construir família, se for o sonho, viver, viajar, que nem a gente está indo viajar agora, né? Só que o processo, gente, não é que os homens, as mulheres está difícil. O processo é interno. Quando eu olho para as minhas feridas, a minha realidade muda. E não é, são camadas, entende? E por isso que a gente quer que vocês fiquem com a gente durante 4 dias, porque muita camada vai ser removida aí, né? Então, trazendo um pouquinho, né, do apego ansioso e o que está por trás dele, né, que é essa ferida do abandono, né? Então, muitas vezes, quem tem essa ferida do abandono nas relações, né, quando está se relacionando, enfim, vive uma montanha russa, né?
Tipo, quando o outro tá perto de mim, tá me dando atenção, eu tô lá em cima, na brisa da montanha-russa. Lembrei do Beto Carreiro, né? Quando a gente vai, quando o outro se afasta, bum! O meu emocional vai lá para baixo, né? Então, essa ferida do abandono é como se o amor fosse guiado por essa carência, entendeu? E não pela conexão real que existe. Então, a todo momento eu tenho medo de ficar sozinha. E aí, esse medo de ficar sozinha muitas vezes me faz ficar em relações que eu recebo o mínimo. Que nem o vídeo que eu e o Cauê a gente fez hoje. Ah, qual é o teu interesse comigo? Aí o cara fala: Ah, vamos ver, vamos deixar fluir, nananã. Não vamos E dar tu no teu rótulos. íntimo, não vamos dar Não rótulos, gosto de vamos rótulos deixar. e tal, vamos deixar acontecer. Isso é muito um papinho do evitativo. Ai, tá recém no início, vamos esperar. E tu, no teu íntimo, no teu profundo, tu sabe o que tu quer. Tu sabe que tu quer um namoro, que tu quer uma família, que tu quer filhos, enfim. E aí tu aceita. Tá, vamos deixar então fluir, né? Vai que ele mude de ideia. E aí tu tá esperando há um ano a pessoa mudar de ideia. Aceitando o mínimo pelo medo profundo de ficar sozinha. Aí tu fica confundindo o amor com a ansiedade. Amados e amadas do meu coração, se é amor, não te dá ansiedade, tá? O nome disso é outra coisa que te dá ansiedade. São traumas, são feridas Adrenalina. emocionais. Tu tá falhando pra mim, nego. Ah, eu tô te vendo. Tô? Eu não falhei pra ti? Não? Não, tá de boa. Tá. Então, tu vive nessa adrenalina que nem foi algo que eu trouxe no início, né? Achando que isso é comum, e aí tu perde a tua atenção nas outras coisas. E aí, quem tem essa ferida do abandono tende o que é ficar fantasiando essa mudança do outro, achando que o outro vai mudar. E aí eu me esforço ainda mais para ele gostar ainda mais de mim e não ir embora. Porque esse vazio do abandono, gente, é um vazio profundo do medo da solidão. E aí eu mergulho às vezes em relacionamentos rasos, que foi o que alguém trouxe aqui, né, nos comentários, porque é melhor o raso do que nada. Ficar sozinha não é uma opção. E enquanto eu não fico sozinha, eu não encaro para isso e vejo que se eu não estou me relacionando com o tipo de pessoa que eu gostaria, o problema não está com a pessoa, o problema está em mim. A pessoa está apenas apontando um problema que existe internamente. Aí eu fico sozinha. O que que acontece? Né? Se eu penso em sair da relação, se eu tô... Ai, se eu ficar sozinha, ninguém vai me querer. E aí o desconforto, né? Me vem agora um pouco de falar, porque no momento que tu fica sozinho, se tu tem memórias, porque a gente está falando da infância da criança interior, onde ficar sozinho foi desafiador, foi traumático, imagina que no instante da tua realidade onde tu fica sozinho, de forma inconsciente essas memórias são acionadas. E aí te vem esse medo, essa ansiedade que te faz buscar qualquer coisa. Então, na infância, a gente talvez aceitou pouco. E aí, hoje, eu aceito pouco para não perder tudo. Só que o tudo nem é tudo. Olha que confuso isso, né? E eu vou deixar o Cauê falar e vou trazer um pouquinho também dessa ferida do abandono quando a gente está diante de um término. Que ela também atua de uma forma pesada. Perfeito, ó. E como a Pamela falou, gente, que nem eu estava trazendo, como é que a gente resolve isso? Tá, Cauê, entendi que eu tô mais nessa caixinha. E quando a gente coloca vocês em caixinha, tá, gente, não quer dizer que tu é isso. A gente quer mostrar a caixinha que tu tá presa justamente para tu ter consciência e conseguir te libertar. E essa liberdade está justamente em liberar a carga emocional dessas memórias traumáticas em que tu ficou sozinha.
em que tu te sentiu sozinha, ou te sentiu deixada. Às vezes é um pai que foi embora, um pai que não era presente, ou uma mãe que trabalhava muito, ou um pai que tu nem conheceu, entende? Então, para que eu consiga alcançar esse lugar, por exemplo, de solitude hoje na fase adulta, eu preciso limpar esses conteúdos, eu preciso purificar o meu coração. A gente chama isso de purificação emocional. Porque quando tiver trauma aqui, imagina que quando tu ficar sozinho, tu vai inconscientemente entrar em contato com esse conteúdo interior. E dependendo do que tem ali, aquilo que vai emergir. E se é dor, vai ser extremamente desconfortável. Tu vai querer... Tem uma outra parte do teu corpo que só quer se livrar da dor e buscar prazer. Aí muitas vezes tu vai comer uma porcaria, comer um doce, Netflix, buscar anestesias ou buscar qualquer pessoa para evitar a falta de companhia. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe solução. De novo, eu e a Pamela somos provas disso. A gente está casado hoje, qualquer um consegue resolver, desde que se decida, né, se comprometa a mergulhar nesse lugar. E, de novo, a cura está em olhar para a tua criança, porque foi lá que começou. Essa dificuldade de ficar sozinha não é de agora, ela só está sendo repetida. E o ponto é assim, enquanto tu nunca olha, imagina que cada vez que tu fica sozinha, tu gera ali um outro pequeno trauma, e isso só vai aumentando, o apego ansioso só vai aumentando, e tu vai exterminando as tuas chances de viver uma relação. Porque esse desespero, vamos dizer assim, essa ânsia que o apego ansioso acaba tendo, é justamente o que afasta o parceiro. No mecanismo do ego ali, a ideia é trazê-lo para perto. Eu vou agradar, eu vou ser o que ele quer, eu vou mandar mensagem, bom dia, e dar atenção. E venho aqui, só que é justamente isso que faz assim, ó. Por isso que eu digo que os dois parecem ter uma super diferença, mas no profundo são dois lados da mesma moeda. Ok? E o Cauê tá falando de um lugar do apego evitativo, hein? Então, observem o quanto isso... Sim, sim. E falando um pouco, ó, normalmente o apego ansioso está conectado à ferida do abandono. Eu tenho observado também nos meus atendimentos ferida da humilhação, tá? É um outro tipo de ferida, mas o abandono é a mais clássica. Já o evitativo normalmente está mais conectado à ferida da rejeição, que é um pouquinho diferente. Imagina que o abandono é isso quando eu desejo ter alguém, normalmente são as figuras paternas, né? Um pai, uma mãe, eu queria aquela presença e de repente sou deixado, essa pessoa sai de cena. De novo, pode ser trabalhar. Quando vê um pai passa o dia inteiro fora, a criança que tem 4 anos nem sabe o que é trabalho, o que é dinheiro. Para ela, para o meu pai, é mais importante o trabalho do que eu. Isso é, né, o abandono, ser deixado. Eu digo, quando a gente fala abandono, a gente não é necessariamente uma Um criança abandono. órfã. Não, tu pode ter sido criado numa família bonitinha, pai e mãe todos os dias dentro de casa, mas a tua criança percebeu aquelas experiências a partir desse filtro. Algum filtro a criança vai criar, normalmente limitante, normalmente distorcido daquilo que está realmente acontecendo. Claro, em outros casos também é aquilo que literalmente aconteceu, um abandono de fato aconteceu. Já a rejeição é uma coisa mais direta. É uma criança normalmente que recebeu críticas, é uma criança que se sente rejeitada por quem é, né? Eu sou insuficiente, quem eu sou tem um defeito. E claro, muitas vezes pode acontecer o mesmo movimento. O pai pode ter ido lá trabalhar, mas eu, Cauê, por exemplo, no meu exemplo, eu filtrei isso como uma rejeição. Tá? Não é sobre o que acontece, mas como nós filtramos isso. E aí, quando eu vou para a fase adulta, como aquela rejeição doeu muito, eu vou estabelecendo esse vínculo sempre com distanciamento para não ir para esse lugar, né? Porque se há uma proximidade, eu vou me expor àquela pessoa, vou estar me entregando aquilo. Só que, de novo, para mim, isso é a iminência de talvez eu ser rejeitado novamente. Então, para não ser rejeitado novamente, eu não vou me entregar muito, não. Eu vou me relacionar meio que aqui, um pouco lá, sabe? Para que se isso aconteça, não doa tanto. É muito comum a ferida da rejeição, o evitativo, né? Rejeitar antes de ser rejeitado. Então é muito comum quando começa a surgir uma turbulência ali na relação, o evitativo já quer pular fora. É muito comum ele ameaçar, né? Vou embora. Então acabou tudo. Então terminou. E ele, muitas vezes, fica nesse lugar do dominador da manipulação na relação. Porque o outro, por ter essa ânsia, muitas vezes até um desespero de ficar, e o evitativo normalmente é bem habilidoso nas racionalizações, e ele vê que, opa, quando eu ameaço ir embora, ou quando eu vou embora, a atenção vem para mim,
ele começa a usar isso a favor dele, mas assim, ó, é muito entre aspas, porque isso não é a favor. Ele está se desconectando do amor. Ele está caindo nos jogos e armadilhas do próprio ego que vai colocar ele invariavelmente num lugar de sofrimento. O evitativo sofre tanto quanto o ansioso, só que de um jeito diferente, tá? O evitativo somatiza um monte de coisa também. As racionalizações tentam evitar entrar em contato com essa dor, mas normalmente ele vai acumulando, acumulando, acumulando. É muito comum ele dar uma colapsada por aí. Foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei hiper ansioso, tive crises de ansiedade. Por quê? Estou desconectado das minhas emoções. E eu sou um ser humano emocional. Como eu vou viver desconectado da base da minha essência de funcionamento? Uma hora vai dar merda, com perdão da palavra. Deu, meu amor. É, Bruno. Sim, pode falar sobre o que vai falar agora do término, né? Eu vou falar, não, eu tava pensando no que tu estava trazendo e é bem isso, né, do evitativo. Ele, qualquer questão de se eu me entregar, o outro vai me rejeitar, então eu já saio e vou embora, né? Então fica nesse looping de eu nunca me entrego, eu nunca me entrego, eu nunca me entrego. Então, trazendo um pouquinho, né, da ferida do abandono quando a gente está diante de um término, né? O que costuma acontecer? É como se essa ferida do abandono ela fosse assim, ó. Sabe quando a gente senta o dedo no botão assim, ó, ela é reativada com força total, né? Porque na realidade não é o fim do relacionamento que tu tá sofrendo, né? Sim, também, mas é uma dor muito antiga, né, que tá vindo à tona de novo, que é a dor de não ser escolhida, que é a dor de ser deixada, que é a dor de não ser boa o bastante. E aí no término, gente, o término, ele é maravilhoso pra gente curar tudo isso. Vai dizer, Cauê, não é o melhor momento das pessoas? A gente ama. Feridinha tudo aberta ali, gente, né? Como que é mais fácil curar uma ferida quando ela tá aberta? Porque daí a gente coloca ali o produtinho, a cura, e ela cicatriza, né? Então, quando a pessoa que tem essa ferida do abandono tá diante de um término, o que acontece? Eu fico me culpando extremamente, pegando toda a culpa da relação para mim. Eu fico criando mil cenários na minha cabeça de e se eu tivesse agido de outra maneira? E se eu tivesse feito assim? E se eu não tivesse falado aquilo? E se eu tivesse mudado antes? E tudo que a gente poderia estar vivendo? E agora eu nunca mais vou achar ninguém como ele. E eu vi até que alguém aqui falou, né? Eu só rejeitei o homem que me dava tudo, 365 presentes por ano. Sim, às vezes é a nossa mente que fica, né? A gente coloca um hiperfoco só nos momentos bons, né? E aí essa pessoa fica idealizando. Esquece de todos os BO que tinha na relação, né? Por quê? Porque é uma dor tão grande que eu só fico nessa idealização, nessa culpa. Fico nutrindo, às vezes, uma esperança de talvez ele volte. E aí ele volta diferente, aí eu já crio um cenário. Gente, quanta energia a gente está gastando pensando no e se? E se não tivesse sido assim? E se tivesse sido de outra forma, né? E como é que é aquela frase, né, que tu fala do término de todo amor? Ah, não, é que pro apego ansioso, não é que terminou a relação, para ele é como se tivesse terminado o amor, a esperança do amor, sabe? É como se tudo acabou. Ele cria toda uma fantasia que prejudica só ele. Sim, e aí fica a pessoa quando tem essa ferida do abandono, né? Ela perde, ela não é perde só o amor, ela perde a identidade também, né? Quem sou eu fora dessa relação? E agora? E aí tu tenta te relacionar com outra pessoa e fica aquela comparação de que não é igual, de que eu fui abandonada pelo amor da minha vida, né? Então, é mais ou menos isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, é bem isso, sabe? Uhum. Falou tudo, assim, o apego ansioso normalmente ele fica muito preso no e se, e trazendo, né, tudo para ele. E se eu tivesse feito diferente? E o evitativo, que eu já vou falar dele, ele tende a jogar muita culpa pro outro.
Não, né? E aí o ansioso compra essa culpa assim, ó, como ninguém, e acredita que, nossa, eu que realmente fiz isso errado. Ele traz, a relação é sempre 50-50. Normalmente o ansioso vai sempre trazer mais, 60, 70, 90, 100% na Sim. relação, né? E já o evitativo, lembra que ele tem essa tendência a racionalizar? É muito comum na iminência de um término. Alguém falou também ali de uma dificuldade de terminar e tal. O apego evitativo, ele tem dificuldade de terminar a relação. Esse é um outro ponto também. Às vezes termina nos casos mais drásticos, né, por WhatsApp, manda um e-mail, sabe, não dá motivos nenhum, às vezes umas relações longas, entende? Porque para ele, tudo que é difícil emocionalmente, ele vai fugir. Imagina, o término, comunicar para o outro que eu estou indo embora, é algo difícil, é algo dolorido, né? Ele vai evitar. Então, o que faz também muitas vezes é até permanecer um tempinho na relação, falo por mim, a relação já está meio acabada ali, porque, pô, esse término, mas vou ter essa conversa, tá, não, mas vai mais um pouquinho, ok? Como é que o evitativo sai da relação? Que aí muitas vezes, né, são as narrativas de quem olha de fora. A primeira coisa é dizer assim, mas cara, a gente terminou há uma, 2 semanas, um mês, ele já seguiu em frente. Tá lá se cuidando, tá na academia, já tá com uma outra pessoa. Por que que ele faz isso? Lembra que ele tende a botar um, sabe, um chantilly em tudo? Então ele já começa a criar uma, não, mas então se terminou, não era para ter terminado mesmo, sabe? Isso foi realmente bom, né? Não era a pessoa certa, agora eu vou seguir em frente, daqui a pouco ele já vai. Ele tenta se autoconvencer de que aquilo era o perfeito para acontecer. Só que de uma forma distorcida, sabe? De uma forma exagerada. Então ele muitas vezes já sai indo para academia, começa a se cuidar, vai fazer uma viagem, de repente já vai para um aplicativo de. Como é que é esses aplicativos aí? Tinder da vida, entende? Ele já tá na pista, tipo assim, na vibe de tô seguindo em frente, já superei, vambora. Mas não é real, normalmente. E claro que, como ele tem essa dificuldade de entrar em contato com a dor, nem ele sabe o luto, a bomba relógio que tem ali dentro. Que, de novo, uma hora vai colapsar. Então, o evitativo é o que mais foge do luto a todo custo. Com distrações, sei lá, vai comprar um carro novo, vai, sabe? Se alguém chega para ele, a narrativa é sempre de que não, não, tá de boa, vida que segue para quê? Tudo que é difícil, de novo, se alguém chega para ele perguntando do término da relação, conversar aquilo que é difícil é desagradável para ele. Então ele já vai botar uma coisa meio colorida ali para, né? Não, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix, vamos falar de coisa boa, a vida, entendeu? E, gente, ah, última chamada para o retiro que iremos fazer, eu e a Pamela, 20, 21, 22, 23 de novembro, no espaço próximo a Florianópolis, Santa Catarina, em meio à natureza, onde a gente vai mergulhar e trabalhar com técnicas de cura energética extremamente poderosas, exatamente essas questões que a gente trouxe nessa live hoje. Não só essas, a gente vai muito além da criança interior e das feridas emocionais, que foi o que a gente trouxe. A gente vai trabalhar polaridades masculino e feminino, que vão falar muito do seu pai, da sua mãe, assim como da sua ancestralidade. Faremos movimentos sistêmicos com as constelações familiares. A gente vai falar sobre os pilares reais de uma relação saudável, porque relacionamentos é uma cadeira que tu não teve na escola, tu não teve na faculdade. Então é algo que a gente meio que, sabe, a gente simplesmente se atira e tenta viver ela e via de regra a gente comete muitos equívocos. Mas, como tudo na vida, estudar, entender como as coisas funcionam, sempre vai te ajudar a viver elas com mais qualidade. E eu e a Pamela, a gente estuda profundamente há um bom tempo essa temática. Por isso que a gente criou esse retiro, que é um lugar para a gente relaxar em meio à natureza. Tem cachoeira? Sim, uma alimentação toda sensorial, toda uma, sabe, pessoas de qualidade e tudo mais, mas também visando Cura. promover esses processos de cura. Quantas vagas são? Fala para eles, Pamela. Então, minha gente, hoje é o primeiro dia que a gente lança real oficial em uma live, né? Então a gente tem somente 20 vagas, porque imagina, é um espaço presencial e a gente quer dar a atenção mais personalizada possível, né? Então a gente lá vai ter uma roda na fogueira, inclusive, em um momento, né? Onde vocês vão poder trazer perguntas de vocês e a gente vai estar respondendo aqui na live, óbvio, a gente não consegue trazer todas as perguntas, responder as perguntas de vocês, mas lá vocês vão ter esse olhar nosso personalizado ali, individual, com um grupo muito precioso que está se formando. Então já foram preenchidas 7 vagas
do retiro, né? A gente tá com as últimas 3, nego, eu acho que 8 vagas, porque a Carol colocou aqui que vamos. Então, Vai, não tem só duas. então temos 2 vagas do lote 1, tá? Depois vão ser mais 5 vagas do lote 2 e depois mais 5 vagas do lote 3. Então, aproveitem essa oportunidade de realmente não só alimentar o cabeção, mas também alimentar a alma, porque o nosso externo é um reflexo do nosso interno. Então, a gente precisa mudar o que está aí dentro para que tu possa atrair relações e pessoas com uma qualidade maior. Exato, é só comentar retiro aqui. Tem pessoas comentando, vou responder algumas Sim, perguntas aqui, tá? tá. Alguém botou, caraca, ele quis terminar pelo WhatsApp, que raiva. Sim, gente. E é importante até a gente buscar esse olhar até um pouco compassivo, tá? Porque muitas vezes a gente vai para esse lugar de raiva achando, pô, essa pessoa não tem consideração por mim. No profundo, essa pessoa tem uma dor tão profunda quanto a tua. Entende? E essa é a forma que ela encontrou de sobreviver à dor que ela viveu lá atrás, que é evitando tudo. Tem uma dor ali, entende? Eu digo assim, ó, não pessoaliza, não é contigo, não é porque tu não vale nada, porque o apego ansioso ele faz isso. Não, então sou eu que tenho um problema, né? Nossa, todo esse tempo que a gente viveu não tem consideração nenhuma. Não é isso, não é esse o ponto, entende? Não pessoalize. É uma compensação de uma dor, tá? Depois colocaram sim, o evitativo jogando para mim como um apego ansioso toda a culpa, porque eu errei e ele não se vê como parte da desconexão. Exatamente. Eu estava vivendo isso, comecei a querer conversar, ele saía fora e queria terminar. Aí, dessa vez, eu deixei ele terminar sem me humilhar para ficar. Sim. Gente, quanto mais o ansioso insiste em querer o evitativo, mais o evitativo foge. Entendeu? Não, eles ficam nessa... Não é uma corda que puxa, é uma coisa que é só assim, ó. É assim, ó. Sim. Então, é que tá, só que não adianta eu dizer para vocês, não faça isso, né? Vou dizer para o ansioso, não, respira, calma, relaxa, Mais confia na forte. vida. Não vai! Enquanto tu tenha ferida aí, viva por baixo desses comportamentos, tu não vai tentar exercer controle sobre eles e mudar. Tu precisa olhar, tá numa camada mais abaixo, tá no teu inconsciente. Por isso tu precisa de uma técnica apropriada, de alguém experiente que vai conseguir adentrar esse lugar e soltar esse conteúdo. Aí a mudança vem. Porque tem, alguém perguntou, né, como saber se a gente está pronto para se abrir para o outro, para uma relação saudável, né? É só tu observar o tipo de pessoa que tu tá atraindo, porque quem está se escondendo dos relacionamentos é porque ainda está ferido, né? E aí a gente usa esse estou me curando, às vezes, que nem eu falei antes, né? Como um escudo que, não tô nesse processo. Então, é sinal que quando tu faz essa pergunta, né? Eu não lembro quem fez porque já passou, é um indício que ainda existe dor aí para ser vista, né? Sim. E, não, e também uma resposta para isso seria a vida vai te mostrar. Se tu É? tiver, que nem eu diria no exemplo de eu e da Pamela, sabe? Hoje eu consegui reconhecer que nossa, minha disponibilidade está curada em algum nível, porque não é uma coisa curada ou não curada, é uma coisa meio degradê, uma porcentagem. Ainda tem níveis meus, sem dúvida nenhuma, indisponíveis, que eu sigo trabalhando, mas cheguei num nível que me permite estar num comprometimento, casado, com uma aliança no dedo. Isso aqui há 7 anos atrás, eu na minha roda de amigos, a gente ficava rindo com essa ideia de casar. Porque os evitativos atraem os evitativos também. Então eu tinha uma roda de amigos mulher é perca de tempo, aquelas coisas, né? Perdeu um soldado e tararau. Isso acontece entre os evitativos, né? Também existem grupos dentro dos homens que estão no lugar do ansioso também. E também existem mulheres que são as evitativas. Eu, sendo dependente, percebo medo. Ao começar a me relacionar, engordo. Sim, a gordura é como se fosse uma proteção, né? Então, eu preciso sustentar um peso para me defender caso aconteça alguma coisa, né? Então, o sobrepeso fala muito isso, sobre esse excesso de proteção que eu preciso ter diante do outro, diante da vida. E é incrível, gente, a gente atendeu muitas pessoas que quando começa esse processo, simplesmente começam a emagrecer, sem fazer dieta, sem fazer nada, porque esses quilos a mais de proteção a gente não precisa mais se proteger. Tem várias visões para isso. Tem essa visão que a Pamela trouxe, né? Que é de fato dentro da psicossomática, né? Esse é um dos olhares que a gordura é como se fosse para dividir, para diminuir o impacto da vida, o impacto emocional. Né? E muitas vezes vai ser decorrência, né? A gente diante no término, eu vou para esse lugar de muita ansiedade, uma das coisas que a gente mais compensa é a comida, por exemplo. Então casa ali as duas coisas. Mas, de novo, a solução é uma só: olhar para a raiz inconsciente.
Acho que é Deu? isso, né, querida? Deu, meu amor. Chega de trabalhar. Deu. É isso, gente. Últimos minutinhos para vocês comentarem, retiro e viver esse processo presencial com a gente, que vai ser muito especial. Vai ficar gravada a live? Eu vi que Vai alguém ficar gravado. perguntou. Ah, A Polly respondeu ali, que foi ela que perguntou. Ainda estou me curando das dores, mas pergunto, porque aprendi com vocês que tem algumas cores que não estão mais consciente, sim no inconsciente. Polly, e te diria que 90%, 95% das dores estão no nosso inconsciente. sim. Mas Então, é sobre, né, pô, dar o teu melhor. Se tu tá nesse exatamente. lugar de olhar para isso, que a gente não pode é fingir que não tá nada acontecendo, né? Aí o que que o ansioso lá faz? Ele fica fantasiando a próxima relação. Aí já vai para aplicativos e quem não sei o quê, e vou ter alguém, ou tenta resgatar contatinhos, sabe? Mas não olha para o essencial, que é esse movimento de cura. O evitativo, já falei o que ele faz, já sai também pulando para outra, fingindo que nada aconteceu. Mas se tu tá nesse lugar, não, só um pouquinho, tem algo errado aqui, né? Recorrentemente estou atraindo relações desafiadoras, né? Talvez o problema não esteja lá fora, talvez o problema esteja aqui dentro. Vou parar e olhar para mim e olha para ti, né? Os resultados disso, de novo, é meio difícil saber, mas é sobre fazer a tua parte, o resto meio que o universo se encarrega, né? E a minha experiência mostra que conforme, por exemplo, eu, Cauê, fui fazendo esses movimentos, de repente a Pamela literalmente bateu na minha porta. E ela chegou, gente, no momento que eu falo que eu estava no modo caverna. Eu como evitativo tenho uma tendência ao isolamento, né? Então eu estava no modo assim, ó, quase não me comunicava com o mundo, bar, festa, esquece, ficava em casa lá nos meus processos de meditação, muito estudo, eu estava numa fase ali de me desenvolver em algumas técnicas e nada, assim, não ia pra rua, gente, real, assim, ó, é casa, restaurante, não sei o quê. E a Pâmela chegou pra mim, chegou como? Fazendo uma formação de Theta Healing comigo. Literalmente parou na minha casa, eu dava as formações lá no espaço que eu tinha. E, enfim, inicialmente nem teve nada nesse sentido, mas enfim, a gente seguiu uma relação ali inicialmente mais profissional e depois a coisa aconteceu. Então confia que o universo vai trazer se tu fizer o teu trabalho. O universo mostra as pessoas que vão chegar, o tipo de pessoa vai mostrar como tá o teu processo. É um termômetro também, gente. É. E Até tu escolhe. assim como ele mostra que tu está indisponível quando só pessoas indisponíveis chegam, ele também vai mostrar que tu está disponível quando disponíveis chegarem. É isso! É isso, meu amor. Gratidão, gente, por estarem aqui conosco. Vamos que vamos. Linda semana para nós. Até mais. Beijo, beijo.